Sociologia. Pátrias, desigualdade, conceito de igualdade absoluta, questões proletárias, o Estado e as classes políticas, racismo, não matarás, não julgareis, processos criminais, responsabilidades nos cargos públicos, renúncia evangélica, movimento feminista, inquietação moderna. Então são muitos tópicos que a gente poder abordar aqui. E o Emmanuel traz todos eles com muita sabedoria, como sempre, para que a gente possa fazer reflexões maduras, conscientes e psicologicamente responsáveis. Porque muitas das vezes as pessoas querem fazer certos julgamentos sem a mínima responsabilidade com o decorrer daquele julgamento que a pessoa vai fazer. Sociologia. 54. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger, no mesmo nível, todas as nações do mundo? A luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. E vence a grande luta das pessoas do mundo de questão de pátria, de estabelecer padrões de raciocínio, padrões de identidade, de ajuda mútua entre os países, e isso vai levar um tempinho ainda para que a gente possa ver todos como irmãos e a terra toda como uma pátria. E todos interagindo da melhor forma possível, sem as ganâncias e ambições dos tempos modernos. Um dia chegará. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Oh, maravilha, né? A terra, todo mundo se integrando, todo mundo passeando pelos países, sem medo de roubo, sem medo de assalto, todo mundo vivendo tranquilo, sem discriminação para ninguém. É tudo que a gente quer. Então, comecemos a mudar a nós mesmos hoje. Nós primeiro mudemo-nos. Depois, essa energia de mudança vai se espalhar para que todos possam integrar-se com a consciência universal, com a consciência do bem integral. 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? E vamos. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Resposta inteligente, né? Vivemos um momento em que tem muita ignorância, guerra, miséria, pobreza, riqueza, mas tudo isso porque o nosso organismo social está doente. Existe muito egoísmo, existe muito sensacionalismo, muita ambição, mas no dia que o nosso organismo social se reestruturar, as coisas modificam. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, a patogenia estará substituída pela iluminação espiritual. Então, ele não disse que haverá igualdade, mas não existirá tantas desigualdades sociais com tamanha distância entre as classes, causando tantos problemas quanto a extrema miséria, por exemplo. Ele não disse que terminou. Ele disse que seremos mais solidários, seremos mais colaboradores uns com os outros, e assim todos procurarão viver de uma forma mais equilibrada, mais equitativa, mais humana. 56. Pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido,
mas não passará das especulosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço. Essa questão é muito complexa, principalmente nos países latinos, onde não tem muito conceito de ser nação, de ser todos irmãos, de serem todos integrantes daquele grupo e com direitos equivalentes. Nos países nórdicos e eslavos, normalmente tem esse conceito mais de irmandade mais associado. As pessoas tendem a agir com mais compaixão uns com os outros, mais amor, mais sabedoria, mais prudência. Isso faz com que novos valores sejam realmente despertos nas almas humanas. E aí a gente vai ver, então, condições diferentes de vida para todos. Mas nos outros ainda existe muita tirania política, muitos sonhos utópicos e muita desinformação. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direito dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. A única igualdade absoluta que nós temos nos direitos como espíritos imortais perante as leis divinas. Porque ali, todos nós, dentro da mesma concepção evolutiva, passaremos pelas etapas necessárias ao crescimento espiritual. Entre os homens, teremos várias desigualdades, porque cada um tem uma necessidade espiritual diferente, condição de reparar daqui e dali, errar e acertar, para aprimorar-se, para crescer, para alcançar uma plenitude de ideais e de sentimentos superiores. Poderão os homens resolver sem atrito as chamadas questões proletárias? Sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivos, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Aí nós temos que ver situações que devemos entender melhor. E aqui está a chave, esse slide tem a chave da solução dos problemas. Tentar resolver as coisas impondo regras fica difícil, porque ora um cria uma regra para cá, depois vai lá e derruba, cria outra regra para lá, vai lá e derruba, e sempre com muito atrito e às vezes com muito sangue. Então nós temos que aprender a aplicar os princípios do Evangelho, onde todos têm direito, todos têm deveres, e entre direitos e deveres de todos, bem cumpridos, que sejam todos remunerados de forma justa e condigna. E aí ele coloca que o socialismo é uma bela expressão de cultura humana, se não resvalar para os polos do extremismo. O extremismo em qualquer situação é extremamente delicado e perigoso. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade da sua cristianização. Conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e arrevoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. Então, dirigidos e dirigentes, avarentos e revoltados, tem dos dois lados, tem pessoas que complicam as coisas dos dois lados e são organizações que vão criando, vão tramando situações e mecanismos que trazem para a gente condições de, às vezes, piorar a nossa condição de vida. Então, nós temos que saber, primeiro, nos cristianizar. Diante da cristianização, nós vamos procurar, então, agir com respeito, com responsabilidade, com humanidade, com espiritualidade diante de cada situação. No livro Qualidade Transcendente, a gente aborda muito esse assunto. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Portanto, nós vamos vivendo aqui situações diferenciadas. Por isso,
A única verdade que prevalece é que todos nós estamos passando por processo de evolução e seremos recompensados pelo o bem que tivermos feito. Quanto mais fizermos o bem, quanto mais trabalharmos para o bem, mais estaremos construindo uma manhã de luz, mais estaremos construindo uma manhã de paz, de fraternidade e de esperança. Compete-nos, a cada passo, a cada momento da nossa existência, procurar construir condignamente os mecanismos da felicidade, os mecanismos das realizações superiores. Porque todos nós estamos aqui para exercer as nossas aptidões, dentro do possível, no caminho que Deus nos colocou para as realizações superiores e sublimes da vida. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa impossível. Sem harmonizar os sentidos da vida, sem harmonizar a forma com que a gente encara cada situação, fica difícil tomar as atitudes compatíveis com o nosso processo de evolução, com o nosso processo de crescimento. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, conta dos seus esforços. Isso aqui está a parte essencial do que nós temos que entender. Todos nós iremos prestar conta daquilo que tivermos feito. Se fizermos o bem, beleza. Se tivermos feito tão bem, teremos que refazer tudo ou reparar os erros cometidos. Portanto, vamos procurar nos harmonizar, vamos procurar estabelecer padrões de entendimento superior, nos instruir dentro do Evangelho, para agirmos com consciência e com responsabilidade daquilo que nós temos que realizar. 58. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, é justificado a sua existência, bem como a das classes armadas que sustentam no mundo? Na situação ou condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhamentos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas, que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para a execução das provas individuais. Então, nós vivemos num mundo cheio de heterogeneidade, que se alguém quiser ser muito bonzinho e baixar a guarda, pode pagar muito caro. Então, que todos se equiparem, que todos se equilibrem, mas que também ninguém se provoque. Nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo, então, da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas convencionais e transitórias. A partir do momento em que todos começarem a equilibrarem suas forças, a entender a necessidade de viver de uma forma fraterna e amiga, compreender a importância do Instituto da Ordem sem usar a força, começarmos a tomar atitude de concórdia, de fraternidade entre todos, aí não vai precisar mais das Forças Armadas. Mas elas certamente tomarão outros caracteres até que não tenha nenhum traço, nenhum vestígio da sua necessidade. Até então, nós vamos ter que conviver com a necessidade de termos as nossas instituições de forças, tanto nas Forças Armadas como nas Forças Auxiliares, para a manutenção da ordem, para as contingências humanas, como Emmanuel nos diz ali, necessárias a cada momento para estabelecer o sentido da concórdia. 59. Tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o Evangelho redivivo que as religiões literalistas tentam inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos e adeptos. Então, nós temos que procurar trabalhar para que expressemos o Evangelho do Cristo.
Que procuremos esclarecer o Evangelho de Jesus nas bases do amor, da solidariedade, da compaixão, para que todos possam saber viver condignamente, respeitando-se mutuamente, na construção e na edificação de um mundo melhor. Restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência do coração, a doutrina consoladora dos Espíritos reafirma a verdade de que cada homem será dado, de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Precisando, então, restaurar esse sentimento, restaurar esses ideais maiores, para que todos nós possamos, então, aprender a caminhar para a luz, aprender a caminhar para a paz. Procuremos, pois, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar os nossos instintos mais nobres, mais condizentes com as verdades divinas, para podermos, então, termos melhores condições de agir em prol de um mundo melhor. É nosso dever, é nossa obrigação estabelecer os parâmetros de vivermos um mundo melhor. Razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Então, o Emmanuel traz para a gente aqui uma síntese muito perfeita do que nós devemos expressar sendo espírita. Como espírita, devemos procurar trabalhar pelo bem, incentivar as pessoas a serem melhores, a serem menos ambiciosas, sendo menos gananciosas, ou, mais simplesmente, não podemos falar nesse sentido. Temos que falar que elas devem ser mais caridosas, mais compreensivas, ter mais compaixão pelos que sofrem. E assim, nós vamos estar criando mecanismos e atitudes e ações para que todos possam se restabelecer, para que todos possam se edificar e se fortalecer nas forças do bem. Sendo assim, estaremos construindo e nos fortalecendo para as realizações sublimes de uma manhã de paz e de luz. E aí, todas as filosofias absurdas que muitas das vezes aparecem precisam ser moldadas segundo o Evangelho do Cristo. E aí, temos que ter cabeças pensantes que procurem estudar o Evangelho, que procurem estudar psicologia, sociologia e espiritismo, para fazermos ali uma síntese que conduza as pessoas ao bom entendimento, à boa fraternidade. 60. Como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Nem é o espírita, é o espiritista. O sincero discípulo de Jesus está investido da missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Então, primeira coisa, não procurar ficar numa evidência para si mesmo. Nas condições transitórias do mundo, temos que deixar que as coisas aconteçam em torno de nós, mesmo que estejamos administrando, gerenciando, vamos tirar a evidência, vamos sair do protagonismo e colocar sentimentos bons, ver qualidade em quem nos assessora e ver a qualidade naqueles que nos ajudam, que estão sempre do nosso lado, nos apoiando, fazendo aqueles trabalhos básicos de apoio, ou seja, vamos criar um mecanismo de crescimento para todos. E quando convocado a tais situações, pela força das circunstâncias, deve aceitá-las, não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. Ficar em evidência é uma situação delicada, perigosa, e traz para cada um o perigo inerente aos seus conteúdos transcendentes. Cada um de nós carregamos conosco um conjunto de valores internos, tendências às vezes perigosas, e assim temos que saber lidar com as nossas imperfeições, com as nossas situações, para verdadeiramente construirmos valores eternos e imortais. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir e consolar e instruir em Jesus
para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Compreender isso, agir desta forma para que tudo isso aconteça, é a sublime possibilidade de nós construirmos uma manhã de paz. Precisamos, então, treinar a agir segundo as energias psíquicas que carregamos conosco, dentro das nossas possibilidades, procurando esclarecer, procurando instruir, mas também sabendo respeitar. E por isso, quando vamos levar o Evangelho para alguém, é algo extremamente sublime, consolador e instrutivo. Mas tem suas contrapartes, tem suas responsabilidades, e aí todos nós temos que saber agir dentro do bom senso possível, dentro da paz que todos precisamos desenvolver conosco. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras, em face da necessidade de renovação de todas as formas do homem na lei do progresso universal. Depreendendo-se daí, a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Portanto, nós não devemos trocar o trabalho de evangelização das almas por um posto nas cadeiras políticas do mundo. Mas não quer dizer que nenhum de nós, nós como espíritas, estamos impedidos de pleitear um cargo dentro do processo político. Mas se assim o fizermos, lembrar dos conceitos que estão aqui, não querer ficar em evidência, não querer chamar a atenção toda para si e tomar as atitudes de acordo com as competências necessárias para que as coisas transcorram dentro dos limites da lei, com responsabilidade, com consciência para todos, conscientizando, empreendendo sentimentos de amor e de bem para que todos saibam e compreendam como viver e como vivenciar esse sentimento do Evangelho de uma forma melhor. 61. Como devemos encarar a política do racismo? Na época que o livro foi escrito, tinha muitas condições racistas em várias partes do mundo, e o mundo ainda estava começando a dar os primeiros passos no sentido de algo mais acessível para todos. Os primeiros passos. Não é igual hoje que tem uma briga ali, uma briga aqui, mas no geral está todo mundo bem, convivendo bem. No geral, tem os pontos obscuros dentro da sociedade. Se é justo observarmos nas práticas o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica. Porquanto, não pode apresentar base séria nas suas alegações que mal encobre o propósito nefasto de tirania e superatividade. Todas as explicações que nós damos do passado, do processo kármico, de qualquer coisa que seja, está coerente. Mas jamais justifica as atitudes bárbaras, insanas, de discriminação de um irmão pela cor da sua pele, pela sua raça. E normalmente os brancos, essencialmente brancos, quando são racistas, discriminam qualquer outro, seja latinos, seja africanos, sejam asiáticos, discriminam. Então nós temos que prestar atenção que não é a cor da pele que vai definir o processo de evolução do espírito. Tem africanos muito mais evoluídos do que brancos, em sentido espiritual. Tem índios muitíssimo mais evoluídos do que os brancos. Até porque hoje espíritos reencarnam onde precisam passar ou onde escolhem passar por uma prova que o ajude a superar-se a si mesmo de uma forma mais rápida, de uma forma mais prática. Sendo assim, nós vamos vendo que ações são tomadas para que a coletividade procure entender a importância de considerarmos todos como irmãos e para darmos os passos necessários ao processo de evolução que tantos nós precisamos. 62. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? À medida que evolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado.
Não importa o que você mata, você vai estar em oposição, vai estar na atitude contrária aos textos sagrados. E aí exige de cada um de nós um conjunto de ações para melhor entendermos e respeitarmos a vida. No grau dos vossos conhecimentos atuais, atendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco, e quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais irmãos inferiores da vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Graças a Deus, hoje já tem muitos movimentos contra os caçadores, já tem um número de vegetarianos enormes, já tem um número de veganos também crescente, e em breve não terá mais os matadouros. Temos que aprender a redimensionar nossa vida, redirecionar nossa existência para procurarmos realmente construir um mundo melhor para todos nós. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e, no íntimo, haveis de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente? Com frieza, a maquinaria de guerra incompreensível não é mais impiedosa que o leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros no plano inferior da vida terrestre. Portanto, quando Emmanuel nos mostra aqui, e a gente tem que começar a compreender a importância da gente enxergar um pouco mais longe. Nós falamos no caçador, mas esquecemos da guerra, esquecemos dos homens daninhos, esquecemos de várias situações, do caluniador que está sempre envenenando a vida dos outros com as suas mentiras, e todos um dia arcarão com essas consequências, arcarão com esses atos, e terão que responder perante o tribunal da própria consciência, terão que agir para melhor prestarem contas a Deus. Então, Emmanuel traz para a gente aqui um leque de possibilidades de entendimento superior para nós vermos que existem muitas situações em que pouco procuramos ver de mal nos seres humanos, tentando encontrar apenas em animais daninhos, em outras situações, mas quando a gente abre o leque que Emmanuel traz para nós vamos encontrar a selvageria e as ervas daninhas, ou animais daninhos, homens daninhos, muito mais perto de nós mesmos, e às vezes em nossos sentimentos. 63. Considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar para a edificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina, porém no direito da análise está instituído para todos os espíritos. De modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Portanto, discernir, avaliar as situações é uma coisa, sair fazendo julgamentos é outra. Então, devemos procurar discernir o bem do mal, discernir as nossas ações negativas das nossas ações positivas e procurarmos, unidos, juntos e envolvidos nos melhores sentimentos, a fazermos o melhor possível uns pelos outros, para que todos nós possamos crescer e nos aperfeiçoar. 64. Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar seu voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis. Na esfera de nossas experiências, consideramos que, à frente dos processos humanos, ainda quanto as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto à pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. E Emmanuel traz aqui para a gente uma grande reflexão. Nós temos então que parar com esses processos condenatórios que nós fazemos todo dia com as pessoas e procurar entender o mecanismo transcendente da vida, o mecanismo transcendente do nosso processo evolutivo. Somente assim estaremos então construindo, edificando um mundo melhor
em melhores condições para todos nós. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar este ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não peques mais. Deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele viceja. Bom, gente, nós fomos chamados para um tribunal do júri, como espíritas, devemos seguir o que o Emmanuel está falando. Não condene. Ah, mas todo mundo vai votar pelo sim. Eu voto pelo não. Não é minha função condenar. Mas o juiz que lá está, ele tem suas obrigações, ele tem suas experiências, ele tem banco de dados para ele saber quem ele pode absolver e quem ele não pode. E quando se pode. Então nós temos que saber que nós não somos juízes, então não vamos condenar. Isso aqui vale para quando a gente vê a notícia na televisão, com as nossas ações diárias no dia a dia, condenando este ou aquele. Então temos que ter muito cuidado para não condenar ninguém, porque com a mesma sentença com que julgardes, também será julgado. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mistério os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Foi o que a gente disse. O juiz, ele está ali, ele tem autoridade, ele tem uma máquina do Estado a seu favor, ele tem experiências, ele tem lá dados de situações que ocorreram que pode dar oportunidade e pode não dar oportunidade. Tem que tomar providência ou não tomar providência. Então, nós temos que saber interagir com cada situação daquela dali. Individualmente, porém, busquemos aprender que, se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar, como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz de nossos corações. Todos nós precisamos, então, aprender a vivenciar melhor o nosso dia a dia, aprender a vivenciar melhor as nossas situações, as nossas condições, para vivenciarmos melhor o Evangelho, para vivenciarmos melhor os bons sentimentos. É um trabalho íntimo, constante, que nós devemos procurar fazer. Todos têm que estar irmanados nesse sentimento de olhar para si mesmo. É o grande desafio. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos trabalhadores. Se nós nos abstenhamos de fazer o julgamento, tem quem vai fazer, tem quem vai tomar as providências. Comecemos, pois, a achar e a entender que não devemos fazer certos julgamentos, certas colocações e certas ações, para que possamos, então, construir e edificar valores que devem estar sempre presentes em nós. 65. O homem que guarda a responsabilidade nos cargos públicos da terra responde, no plano espiritual, pelas ordens que cumpre e faz cumprir? A responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí é verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas na terra. E aí, todos sabem o tamanho da responsabilidade que tem nas mãos. Se você tem uma responsabilidade sobre o bem público, prefeito, vereador, deputado, juiz, militar e tanto mais, você tem uma responsabilidade na terra e nos planos espirituais. Por isso é de tão grande importância a conduta dessa pessoa, a forma com que ele vai gerenciar os fatos, as ações e as atitudes que serão tomadas no decorrer da vida dele como autoridade. 66. O preceito evangélico, assim pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem,
não pode ser meu discípulo. Deve ser interpretado no sentido absoluto? Ainda esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas, e o homem que as atirasse fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Então, se você recebeu os bens materiais, se você recebeu a riqueza, se recebeu o poder, haja com responsabilidade. Você não pode despejar por aí aquilo ali. Mas, quando Jesus fala aqui para a gente renunciar a tudo isso, ele está dizendo que você tem que saber empregar com discernimento, agir sem avareza, tomar atitudes conscientes das suas responsabilidades. Aí vai fazendo grande diferença. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos, e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como um problema dos mais sérios na vida. Então nós temos aquelas responsabilidades sérias, que nós temos que agir com seriedade, com responsabilidade, com compromisso. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à arrogância, à fraqueza, às expressões da vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica. E sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor, em quaisquer circunstâncias, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos, para a felicidade de todos. Se você tem a responsabilidade nas mãos para gerenciar riquezas materiais ou espirituais, como gerente público ou como gerente privado, haja com consciência divina, haja no sentido do Evangelho, para que você possa fazer o melhor, para que você possa empreender o melhor possível. É responsabilidade de cada um trabalhar no sentido de aprimorar, no sentido de aperfeiçoar, no sentido de fazer valer as condições melhores, mais edificantes e mais sinceras para que todos edifiquem um mundo melhor amanhã. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria e para nos fazermos melhores a cada dia. 67. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? O homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. O homem pensa e a mulher sente. Que discriminação! Não, todos vão pensar, todos vão sentir. Mas a parte mais racional é do homem, a parte mais emotiva, mais sentimental é da mulher. Sabendo conjugar as duas forças com naturalidade, conseguirão grandes alcances, grandes processos evolutivos, grandes melhorias do seu aperfeiçoamento, da sua conjugação de forças para o seu aparelhamento íntimo. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E, se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que, desde cedo, o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. Então, os homens e as mulheres só têm processos diferentes. A educação desses seres é diferente. Observe como que os pais tratam as filhas e como os pais tratam os filhos. Então, a liberdade, o processo de educação, a imposição, é tudo bem diferenciado, é tudo bem gerenciado de uma forma diferente. E a mulher foi desenvolvendo, então, desde cedo, o sentimento do amor, o sentimento da uniformização e fazendo com que todos possam crescer e se aprimorar dentro dos processos naturais da vida. E é por isso que todos nós devemos, então, procurar construir esse mundo melhor, construir um mundo que tenha para nós realizações superiores. E o homem
na maioria das vezes, ele procurou e saiu agindo, como o Emmanuel deixa ali, e se intoxicando por mais variadas situações dentro do processo de evolução. Lembre-se, o espírito não tem sexo, mas a personalidade do espírito, muitas das vezes, torna-se uma personalidade masculina em várias existências, e assim como as mulheres, uma personalidade feminina em várias existências. As inversões de polaridade sexual não é para qualquer um, e não é assim tão simples como as pessoas pensam. A ideologia feminista dos tempos modernos, e agora ficou bem pior, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da Terra. Se existisse um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para a ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos dos homens, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. E aqui, as pessoas podem interpretar isso aqui no pé da letra e não é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo que a mulher tem que ter uma reeducação para o lar, porque ela tem que saber viver como mulher dentro do lar. Não que ela vai ficar em casa sem trabalhar. Não é isso. Então, ele está colocando que ela tem que ter uma reeducação para viver dentro do lar. E o homem também. Porque o homem não pode achar que a mulher tem que fazer tudo e ele vai ficar só de braço cruzado olhando. Ambos tiveram um dia desgastante e intenso. Chegaram em casa, devem compartilhar as tarefas para melhor produzir, para que possam depois ter uma boa interação à noite ou acordar, ou pela manhã ou acordar, certo? Então, o trabalho do lar e no lar deve ser bem compartilhado por ambos. Essa reeducação para o lar, ao invés da mulher ficar esbravejando, reclamando, aprenda a convidar o marido cordialmente para ajudá-la. A partir de ações românticas, bem evangelizadas, bem apropriadas para aquela situação, as luzes do Evangelho vão se iluminando naquele lar, a paz vai estabelecendo e o respeito também. Então, o feminismo, tal qual muitas das vezes é colocado, é uma destruição da personalidade feminina menos avisada. Não é que a mulher vai abrir mão dos seus direitos, não vai trabalhar, vai ficar só no lar. Ele não disse isso. Ela tem que entender como que ela deve agir dentro do lar. E o homem também. Lógico. 68. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno, que tanto se preocupa com o estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer. Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão da ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Precisamos então focar primeiramente nas conquistas morais. Depois, as outras coisas virão naturalmente. Certa vez, entrevistando uma pessoa, e ela foi falando das dificuldades que ela tinha encontrado na vida por causa de uma situação X. Porque as amigas delas que não tinham essa situação X conquistaram muito através de vendas de favores, normalmente antiéticos, antimorais. Falei, olha, então essa condição X te deu uma grande possibilidade de você evoluir. Que embora você morresse de vontade de fazer, você não fez por um conjunto de situações, por várias condições. Isso tem seu valor de ser, tem seu modo de ser, tem a sua valorização que você deve procurar estabelecer no seu coração. Trabalhe, pois, esses valores que você não colocou em prática por um conjunto de situações que foi inerente a te inibir de fazer e olhe para eles com amor, com carinho que você conquistou. Então, todos nós temos que procurar conquistar moralmente e procurar estar bem na vida, trabalhar bastante, fazer o melhor. Tudo bem, todos nós precisamos. Mas também precisamos nos melhorar moralmente. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico da radiotelefonia e do transatlântico necessita mais de verdade que dinheiro, mais de luz que de pão. Então,
Então precisamos todos passar pelo processo de aperfeiçoamento, de melhoria, porque estamos perdidos moralmente. Estamos caindo em processos obsessivos gratuitamente por não termos mecanismos psicológicos de reação, de autodefesa, contra ações que nos leva de roldão por caminhos infelizes, por situações impróprias, que muitas das vezes deixamos-nos seguir por elas. Obrigado por você que chegou até aqui conosco. Muita paz e muita luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos fortalecendo, nos iluminando para uma manhã de luz e de despertar para o bem.